Olá, o Isdecora Mesa de hoje está com um assunto que divide opiniões: reforma de prédios e casas antigas. Será que vale a pena? Para abordar esse tema, estou com convidados aqui muito especiais, com 3 arquitetos, o Murilo, o Luiz e o Emanuel. Cada um pode se apresentar um pouquinho para que a gente conheça os trabalhos? Então, eu sou Murilo Passos, né? Sou original de União da Vitória, sou relativamente novo em Ponta Grossa, cheguei em 2020, né? Mas já tenho aí uma vasta experiência na área, né? Já fui professor, já trilhei vários caminhos aí, e hoje estou aqui em Ponta Grossa, que é uma cidade que a gente escolheu porque gostou, né? Então, desde 2020, estou atuando aqui. E estou feliz de estar com meus 2 amigos aqui, que são amigos que é dos primeiros que eu conheci, né? Bem legal. Eu sou o Luiz Augusto, o pessoal aqui me conhece como Luizão. Eu sou proprietário da Lavise Studio, escritório de arquitetura. Eu sou engenheiro civil e design de interiores. E atualmente a gente executa diversos projetos aqui na região de Ponta Grossa, Campos Gerais, temos projetos para fora também. E um prazer ser convidado pela Soraya aqui para esse bate-papo. Olá, eu sou o Manu Dangui, sou arquiteto, mas formado em administração, tenho MBA em marketing, adoro trabalhar com esse tema que a gente vai falar hoje, então acho que vai ser bem produtivo. Que bom. Estamos aqui sobre o patrocínio da Carol Joias e Acessórios. Então, como estou com os meninos hoje aqui, né, eu apresento ela para vocês. É uma curadoria muito especial. Quem sabe aí chegando o Dia dos Namorados, quer agradar a esposa, a noiva, a namorada, né? Ela faz uma curadoria muito especial. Hoje nós escolhemos algo bem contemporâneo, né, para mostrar como o antigo e o contemporâneo eles se misturam, né, se conectam. E pergunto a nós primeiro, para a gente começar aqui a nossa conversa: quais são as vantagens de uma reforma de um prédio, né? Vale a pena esse investimento? Qual é a opinião de vocês? Vale super a pena realmente reformar imóveis antigos pelas perspectivas que o imóvel tem, seja para comercial ou residencial. Geralmente são imóveis maiores, né? Então você pode aproveitar melhor os espaços. Claro que muitas vezes tem os inconvenientes de uma obra, de uma reforma, que você nunca sabe o que tem dentro de uma parede. Eu sempre falo para os meus clientes, eu fiz reforma de vários imóveis antigos, eu falo, olha, é uma caixinha de surpresas, né? Em um deles a gente teve que fazer uma rampa de acesso, né, para cadeirante, e quando a gente foi abrir, descer 30 centímetros, só para dar a inclinação, tinha várias pedras gigantes, assim, que os meninos da obra não conseguiram tirar. Aí teve que contratar uma máquina para ir lá, uma Bobcat, uma maquininha pequenininha, para tirar a pedra. Então teve que parar o trânsito, que era um comercial no centro, parar o trânsito, pedir para a autarquia fechar a via, para a máquina poder ir lá, tirar a pedra. 3 pedras para fazer por uma rampinha de 1,5 metro, mais ou menos. Então são dos inconvenientes, claro, né? Mas, sem dúvidas, tem muitas vantagens. Além da questão do tamanho dos imóveis, que normalmente são maiores, a gente tem a questão da localização, né? Principalmente quando a gente fala de imóvel comercial, nas regiões mais centrais ou próximas ao centro, a gente tem muitas oportunidades de reforma que viabilizam muitos empreendimentos, né? Ou seja, alguma casa que a pessoa cresceu naquela rua e quer reformar porque quer continuar morando naquela casa. Então a reforma, ela traz o fator da localização bem importante, mas sim, tem esses desafios, né, que podem aparecer, né, mano? Tem os desafios, mas também tem as benesses, né? Porque a gente encontra, às vezes, algumas boas surpresas nessas obras, né? Afrescos, pequenas esculturas, porque a mão de obra de antigamente ela era muito diferente da mão de obra que a gente encontra hoje, né? Então, existiam uns mestres de obras que eram verdadeiros artistas, né? Se a gente dá um passeio aí para observar isso, às vezes a gente se depara com isso escondido. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Nunca achar tem algumas escondido, peças né? escondidas, assim, no meio de uma parede e tal, que não conseguiam tirar, rebocavam por cima e tal, né? Mas assim como há o desafio, há também os prêmios, né? E normalmente esse mix aí de a gente fazer uma cirurgia, vamos dizer assim, nesses prédios é muito divertido, né? Sim. Tem um estresse, mas é divertido. Você compensa, né? E existe uma técnica para quando se trata de reformas? Vocês têm algum checklist que vocês passam? Como que funciona isso? É feita uma análise do prédio ou do imóvel para ver quais são as reais condições, porque muitos imóveis não têm
uma manutenção correta. Então, com o passar dos anos, sem manutenção correta, vai depreciando. Então, às vezes, a estrutura tem cupim, né, as paredes têm infiltração, né, o reboco usado antigamente não é o mesmo que é utilizado hoje. Então, às vezes, você vai lá, você vai ver, assim, muitas casas que eu fiz antigas, a gente descasca, porque, assim, já está esfarelando. Né? Entre tirar e recolocar, eu falo, opa, tudo envolve custos. Além de toda a arte, a estética, mas a gente consegue aliar isso, reduz os custos, né? Vou ter que rebocar de novo. Até eu fiz uma obra esse tempo atrás que foi isso, um paredão gigante de tijolos maciços, e tava esfarelando, passava assim, ó, tava esfarelando, desplacava. Vamos tirar tudo e vamos rebocar de novo. Falei, quanto vai gastar para rebocar? E quanto que a gente consegue deixar mais harmonioso, mais aconchegante, mais gostoso, manter as paredes. Tira o reboco, faz uma limpeza, faz uma impermeabilização e fica bonito. Né? Isso traz um sentimento legal pro ambiente. Já tive uma dessa também. Já fiz uma dessa também, da gente descascar e deixar exposto a estrutura, né? É bem legal, sim. É que assim, algumas casas de antigamente, como muda o sistema ao longo do tempo, elas eram feitas para respirar essas estruturas, né? Você vinha com alicerce de baixo, parede dupla ou pedra, e daí tinha um porão, né? Que era que você reparar, sempre tem aquelas aberturas, né? Que era para a construção respirar, essa umidade evaporar por ali e colocar usualmente, na maioria das vezes, soalho, né? E aí as pessoas pegam, às vezes que a gente pega uma reforma que já foi reformada, impermeabilizam, e daí começam os problemas, porque o sistema não foi feito para isso, né? Não e aí aquela umidade né? começa a ficar para dentro, e daí começam a aparecer novos desafios, né? Novas situações. Mas o que força, né, seja igual o Manuco falou, de contratar uma máquina para quebrar pedra, a reforma envolve a gente sempre estar buscando solução e se informando e conversando com outros profissionais e como que a gente resolve um caso desse, porque são casos que toda vez é um caso novo, né? Então a gente tem que estar muito bem amparado, né, profissionalmente para resolver os problemas do cliente. É sempre uma caixinha de surpresas, sempre. Não fiz nenhuma reforma que não tinha algo a mais ali. Por isso que quando a gente vai fazer a reforma, já deixa o cliente ciente de que pode ter alguma coisa, além do que aquilo que a gente já previu, né, para a reforma. Né? Mas sempre vale a pena. E tem um ponto de equilíbrio entre o moderno e o antigo. Isso é visto obra em obra, no sentido assim de resguardar a história, né? Pensando em prédios antigos, igual você colocou, geralmente esses imóveis agora está na parte central. O que a gente observa, principalmente aqui em Ponta Grossa, é que muitas ruas viraram ruas comerciais, que eram antes residenciais, e agora, né, são ruas centrais de alguns bairros, se tornou uma rua comercial. E como transformar aquilo, né? Como que vocês... Existem alguns dispositivos legais, né, já previstos, né? Eu vou falar uma coisa que vai jogar contra o meu time agora, mas eu não fui a fundo nisso na legislação de Ponta Grossa. Mas existem casos de edifícios tombados que a gente sabe que você é meio que obrigado, e eu acho bem legal isso, a fazer uma memória afetiva, né? Você manter algumas peças ou algumas características como forma de preservação, não total, né? Mas assim, que às vezes até o edifício já está desfigurado, né? Exatamente. Então, há meios disso, né? E assim, para a gente inserir o moderno com o novo é muito daquilo que está se propondo também, né? Acho que vai muito do desafio da demanda solicitada, né? Recentemente a gente lidou num imóvel tombado que é do lado do Banco do Brasil, ali que era a antiga Centro-Europeu? Centro-Europeu. O antigo Centro-Europeu, e daí virou uma imobiliária, adquire imóveis ali. E era um imóvel tombado, né? E como que a gente... em relação à fachada, né? A gente só de colocar um perfil de LED iluminando aquelas sancas que são tradicionais do imóvel, você já valoriza muito mais a arquitetura local. Antigamente estavam sendo utilizadas, antigamente não, digamos assim, 5 anos atrás era utilizado spotzinhos assim que não valorizava em nada aquelas colunas. Só de trocar a iluminação você consegue casar uma fachada iluminada, porém com estilo mais clássico, né? Então a gente... Mas é casa a casa, não adianta. Valoriza bem. Valoriza o imóvel. Eu vi uma casa uma vez
uma viagem que eu fiz para a Itália, que era a casa do Napoleão Bonaparte. Só que por fora ela estava toda assim, tipo, descascada, já sem manutenção, com manutenção, mas preservada. Mas internamente era uma loja. Então por dentro estava todo bonito, os spots, tudo branco, tudo bem clean, tudo, né, o chão de madeira e tal. Mas por fora tinha uma plaquinha lá, pequenininha assim, que era a casa de quando Napoleão ia lá naquela cidade, tal. Quando eu li aquilo, até tirei foto, eu adoro tirar fotos. Nossa, muito legal. Então, a gente consegue fazer isso, né? É manter a estrutura, manter a história e deixar, como você falou, acho que o Murilo falou, né? Deixar escrito o que era, quem usou, quem era a família, por exemplo. Mas muito mais do que isso, a gente tem um problema que quando às vezes a obra chega até a gente, a casa já foi desconfigurada. Não, desfigurada, né? Porque era uma casa, daí alguém foi, começou a reformar, achou na época que estava sendo, né, fazendo benfeitorias, só que na realidade desconfigurou a casa, né? E você vai olhar lá assim, puxa, poderíamos ter aproveitado isso se na reforma anterior não tivessem quebrado, fechado, enfim. Né? Então são uma das situações que acontecem também. Você acha assim, faltou experiência daquele profissional ou na época que foi feito não se tinha esse conhecimento? O que será? Não tinha conhecimento, as pessoas não tinham essa ideia de preservar tudo. Né? Antigamente era preservava o museu, a casa do dono da cidade, alguma coisa assim. Mas os imóveis menores não, era tido como comum. Né? Às vezes a gente se depara com alguns imóveis que são bem interessantes, assim, que quando você pega uma coisa bem construída com a idade, né? Essa eu acho que eu não sei para vocês, mas para mim é um prazer pegar um imóvel desse, porque a estrutura está toda sempre muito boa. Lógico, você vai ter que trocar algumas coisas, revisar instalações, mas mexer no imóvel que o cara fez, né? Você pega um construtor que era conhecido pela profissão e tal, nossa, é muito prazeroso isso aí. E volta e meia a gente se depara com isso aí. Agora, isso que você comentou, o que eu vejo, existe uma questão cultural, né? Tem muito aquela coisa do faça você mesmo, eu mesmo vou fazer a reforma, eu mesmo vou fazer isso, aquilo. E às vezes quando a gente chega, né, ou que mudou de dono, ou que já foi, vamos dizer assim, encurralou e eu preciso de um auxílio, puxa, vamos dizer assim, é o desafio dos desafios, né? E muitas vezes você ainda tem que convencer a pessoa, né, que vale a pena. Porque o próximo também quer fazer a mesma coisa que os outros fizeram, entendeu? Eu acho que isso acontecia muito mais porque a mão de obra e material era muito barata. Se queria reformar, você gastava nada, praticamente. Então a pessoa só começava a reformar. Hoje em dia, né, a gente sabe que tudo tem um custo mais alto, então você é praticamente essencial um profissional, né, um arquiteto, um engenheiro, né, estando junto para te ajudar a tomar a decisão, porque o custo já é muito mais alto e você investir um dinheiro de forma errada, o revés é grande. Então acho que isso influencia bastante. Eu pergunto às vezes para as pessoas quando tem aquela dúvida assim, quanto custa você olhar para um negócio a vida inteira e falar assim, devia ter feito diferente, né, ou poderia ter sido diferente, qual que é o preço disso, né? Mas assim, só vai saber isso lá na frente, né? Então, na hora de definir o que vai ser feito com os imóveis, eu tô numa vibe agora de arquiteto em manter coisas. Eu acho lindo casa de revista, eu acho maravilhoso. Mas eu tive um cliente que ele falou assim, olha minha casa, tava numa revista, há alguns anos atrás e tal, olha que é linda, mas não funciona. A minha diarista odeia limpar minha casa, não sei o que, ele começou a listar os problemas que teve a casa. Assim, não é pela forma, mas é pelo excesso, entendeu? Então, ficou tudo ali, tudo milimetricamente, mas ele não conseguia viver. Era uma pessoa um pouco mais velha e assim, mas não era o imóvel feito para ele. Não se identificava mais. Acontece muito nas reformas, você descaracteriza e não leva em consideração o que o cliente quer, o que o usuário quer. E aí gera-se um problema. A pessoa faz, segue, investe, mas tem o sentimento de que não é dele. Por isso, né, ela estava lendo seguir uma tendência, né? É uma coisa, a casa tem que ser uma coisa gostosa.
O imóvel comercial tem que ser uma coisa que você vai e fala, eu gosto de trabalhar aqui. Que o teu funcionário, que o funcionário do teu cliente fale assim, eu me sinto bem aqui. Né? E isso vai muito do que a gente, como arquiteto, vai fazer no imóvel. Né? Podemos chapear tudo de MDF, fazer um monte de coisa e tal. Mas e daí? Alinhar, Crucial né? escutar o cliente, né? Oi? Escutar o cliente. Escutar Exato, o que o cliente tem para exato. dizer, filtrar os desejos, alinhar, né? Mas o principal é escutar. Escutar e entender e atender. E esse atender, muitas vezes, é onde porque onde não é... onde tá o ajuste, né? Eu falo assim, que os projetos não são a vontade do arquiteto em si. Né? Tem muitos que não querem ouvir o que o cliente fala, vou fazer assim porque está na moda. Algumas pessoas me perguntam assim, o que você acha disso, Manu? É bonito ou é feio? Eu falei, tudo depende. Como que você vai aplicar o material? Né? Ah, isso aqui voltou na moda. Isso aqui não sei o quê. Eu vi lá, né? Eu vi lá esse Eu material, vi lá que no às meu... vezes é uma coisa assim que é totalmente né, avessa. Quero colocar em algum lugar. Quero pôr em algum lugar. Eu vi no meu parente, vi lá vi numa pessoa de amiga. alguém, vi numa casa de uma amiga minha. Eu tirei foto, olha aqui. Outro contexto, né? Eu penso assim que não é o dinheiro em si, não é o valor investido. Mas é como você transforma aquilo para que a pessoa sinta que ela investiu bem. Sim. Né? Isso é fundamental. Que a pessoa fala assim, a minha casa. Né? Casas configuráveis. Então, isso vale para comércios e serviços também, né? Porque às muito, vezes o cara muito. Tem lá, ele presta um serviço como profissional liberal, ou tem um comércio e você, né, vamos dizer assim, você entra, tinha um estudo mais aprofundado uma vez que a gente fez na Federal do Rio Grande do Sul, os professores chegaram falando, a gente era mais novo, o caráter do edifício, o caráter, nossa, mas como é que vai ter cara? Mas era o caráter da identidade. E aí aquela história que a Soraya perguntou antes, e que eu acho que cabe também, é para a gente cuidar quando você quer mesclar, por exemplo, o antigo com o antigo, né? Quando a gente quiser forçar o antigo em cima do antigo, não vai fechar, né? E muitas vezes a saída para a gente acaba sendo essa linha contemporânea, que é mais limpa para valorizar o que já existia, né? O meu escritório, por exemplo, era uma casa super antiga. E é uma escola de arte. Então, quando eu olhei aquela sala, eu falei, é aqui que eu quero ter no meu escritório, porque é uma coisa que respira, que tem vida. Esses dias foi um cliente lá, e eles são super alto, o casal. E o banheiro feminino é o que já existia na casa. É debaixo da escada. E ela super alta, assim, meu Deus, aquele banheiro quase bate a cabeça. Então, é a história da casa, não foi desconfigurado, né? Então, manteve-se o banheiro lá e assim por diante. Tem essas peculiaridades, né? Mas eu acho que todo mundo super entende porque é a história do imóvel. Sim. Né? Então, hoje nós estamos aqui, como vocês sabem, um patrocínio da Coralina. E ela trouxe para que degustemos aqui o chocolatudo. Foi esse o nome que ela deu para esse bolo. Vocês podem ver que ele é bem recheado, né? Ele tem 3 camadas de recheio. A massa dele é feita de cacau, né? E recheio de chocolate. Então, quem não gosta, né, de um bom bolo de chocolate, ela tem um trabalho todo artesanal. Então, para quem quer fazer uma festa ou no seu escritório, seja algo familiar ou comercial, a Coralina é uma excelente opção. Enquanto a gente degusta esse delicioso bolo, eu gostaria de saber de uma experiência marcante numa reforma que vocês fizeram. Se você quiser contar onde se localiza o imóvel e uma peculiaridade que você achou no lugar, um desafio, como você superou, que você contasse uma história relevante sobre reforma para nós. Quem quer começar? Eu fiz um café uns anos atrás com uma amiga minha, e esse café era numa casa super antiga, bem antiga mesmo, e os donos são vivos ainda, mas eram muito apegados ao imóvel. Então, tinha muita coisa, cliente já tinha alocado, e os clientes estavam com os seus pertences lá. Não queriam tirar. Queriam, mas não queriam. Não tinha espaço para apartamento novo, apesar de ser grande, não tinha espaço para aquela quantidade de itens e pertences. Só que assim, tudo tinha uma história. Então eu fui lá, a dona da casa, ela veio me contando, esse aqui eu trouxe não sei de onde, olha esse aqui, olha esse puxador, um puxador de
tipo um elefante, assim, sabe? O puxador veio da Índia, não sei o que e tal. E ela foi contando, a gente passava os ambientes e ela contando, né, da onde que ela trouxe aquilo. Isso não tem preço, porque é a história da pessoa. Às vezes a gente olha e fala, é mais um item lá. Tira, joga fora. Mas para a pessoa não, né? A história dela está impressa ali durante muitos anos de viagens e presentes e ganhar as coisas e tal. E foi um pouco difícil, assim, dela permitir as alterações no imóvel, justamente por causa disso. Porque ela Não viveu a vida se inteira desapegou. ali. Não tinha desapegado, então foi um pouco difícil esse cortar o cordão umbilical dela com a casa, assim. Mas deu certo. Até depois de tudo pronto, reformado, eles foram lá e falavam, nossa, aqui era o meu quarto, mas não tem a parede, aqui não sei o quê. E isso é legal, porque eles têm ainda uma referência, né, no imóvel. Que legal. Recentemente, um projeto nosso que acabou, de um pessoal que viralizou, né? É o pessoal da Reforma da Casa Abandonada, né, a Nina e o Winder, que eles compraram a casa caindo aos pedaços, né? Não, na verdade era um sobrado, né? Totalmente, tipo assim, tava caindo aos pedaços, literalmente. Abandonado. Totalmente sem estrutura, piso sem cobertura, sem nada. E resolveram postar esse vídeo na internet, falando que eles compraram essa casa e iam começar a reformar, e eles por conta mesmo. Acabou que isso acabou viralizando, acho que teve 15 milhões de visualizações lá no Instagram, né? E foram fazendo por conta, eventualmente chamaram, né, o nosso escritório para ajudar eles, né, nesse processo do projeto. Passaram muitos desafios, afinal, era um imóvel praticamente comprometido, né, e tiveram que reestruturar inteiro ele, né? Mas é um projeto que está com uma saga bem legal. O pessoal tem acompanhado, quando vai saindo cada cômodo, eles vêm comentando e mandando mensagem, seja a cozinha, a sala, os quartos, e tem toda uma saga sendo contada lá no Instagram. Que já. Então, recentemente, agora, semana passada, a gente teve alta da reforma. Ter alta é ótimo, né? Não terminou, né? Brincando, fazendo uma alusão. Nunca termina. Mas assim, a gente é uma reforma longe aqui, né? Fica a 300 quilômetros daqui, na minha região natural lá. É uma casa de fazenda. E na verdade, eu fui chamado para fazer uma reforma que depois virou outra reforma, né? Porque era uma sede, aí existia uma casa de madeira, eu sempre mexi muito, meu avô era madeireiro, então eu sempre fui muito ligado à madeira, assim. A madeira é o nosso primeiro material de construção, né? Então não tem o arquiteto que não tem um xodó pela madeira. E era necessário realmente fazer uma reforma, arrumar algumas coisas, dar uma mexida numa casa grande. E ficou tudo pronto, assim, estava o projeto pronto, equipe de mão de obra pronta, começamos a desmontar umas partes e tal, e aí vem aquela história que não vale a pena, porque às vezes acontece isso também, não vale a pena. Então, assim, a gente teria que desmontá-la inteira, remontá-la com outra estrutura, né, repondo as peças que estavam, porque assim, a parte aparente estava muito boa, mas internamente ela estava estruturalmente toda comprometida. A história da reforma, na reforma foi feita uma varanda em volta da casa com cimento e daí tampou as ventilações, né? Então tudo que estava ali apodreceu. Mas a casa tinha um salão de festa de uma outra geração da família que era o proprietário anterior, que era enorme a estrutura, né? E estava lá como um elefante branco aquilo. Aí na hora a gente se olhou assim, acho que a solução está ali, né? Vamos transformar o salão de festa na casa que era para ter sido. E foi legal isso aí, porque aí a gente usou muito material como memória afetiva e referências, madeiras, na decoração da casa, em objetos, assim, e deu uma transformada naquilo. Então era uma estrutura ociosa que estava lá, com custo de manutenção, que a gente transformou na casa de veraneio da família, né? Então, e depois aí, durante o processo, aconteceram outras mexidas, porque era para ser uma casa mais operacional, para receber profissionais que iam atender, mas eles gostaram do lugar, né, pegaram um afeto, e daí a gente teve que revisar um monte de coisa, de redimensionamento, de tudo, em função das águas quentes, né, que com uma família grande, um número grande de quartos, e no final que acabamos reformando até a piscina. Desativar, tirou, não tirou. Então virou, eu acho que essa de reforma foi
a maior reforma da minha vida. Nós estamos reformando, ele começou reformando o próprio projeto já. Né? A reforma da vida, né? A reforma do próprio projeto, depois a reforma da casa, da piscina, do jardim, e por aí foi indo. Mas agora terminou. Foram aí uns 2 anos trabalhando nisso, assim, né? Começo até deixar tudo pronto, mas tá pra gente aquela satisfação, né? Olhar assim, pô, conseguimos. Né? Que era longe, né? A gente tinha um problema de logística também, estrada de chão e tal, mas correu tudo bem. Eu acho que como profissional a gente tem que ter, entrando numa reforma, a gente vai ter que ter essa flexibilização. A gente sabe que às vezes a ideia inicial ela não vai ser até o final. É uma rebolada com sangue nos olhos. E a questão é que a reforma ela vai estar andando. Então, tem profissional lá que já foi contratado, tem empresa, e a gente tem que tomar uma decisão rápida. Um item que eu chamo de taxa de imprevisto, né? Você tem que estar atento à tua taxa de imprevisto, né? Porque na reforma ela é muito alta. Né? Sim. Eu falo que a gente é atropelado pelo cliente, pelo pedreiro que ela já negociou, que está lá. Né, e eu gosto de deixar claro para o cliente que, assim, que cada situação nova que acontece, o prazo de entrega aumenta um pouquinho. As pessoas não conseguem entender, né, que durante uma obra tem imprevistos, que os imprevistos fazem com que o prazo aumente. Tem 500 imprevistos e o prazo tem que manter o mesmo. Isso é humanamente impossível, porque tem que se resolver todos. Para resolver demanda de tempo, demanda de projeto, demanda de análise, demanda de aprovação de valores, de aprovação de layout, naquela nova situação. Aquisição com prazo de entrega que dê certo ali no prazo, que às vezes muda o material. Exato. Vocês já devem ter tido aquela sensação assim, que você chega na obra, parece aquele seriadinho americano de médico no pronto-socorro, né? Que todas as equipes, olha, você chega assim, vem todo mundo falar ao mesmo tempo, você precisa disso, daquilo. Tem que estar bem antenado com tudo que está acontecendo no projeto. Não pode, tá para deixar, né, para outros, né? Tem que se dedicar. Exige mais do profissional. Exige muito mais, muito mais. Quando o projeto é novo, é super mais tranquilo, porque começou do zero. Então você sabe como está sendo o processo e vai seguindo o processo lógico de uma construção. Um imóvel usado, não. Às vezes precisa mexer no telhado, mas tem que mexer na estrutura. Aí tem que ver a hidráulica, a elétrica já não funciona mais, tem que tirar tudo, fazer de novo, daí não dá para usar os mesmos condutores, tem que fazer novos, tem que abrir parede, rasga a parede, não rasga, fecha, vou cortar essa parede agora. Então, são situações que a gente tem que resolver na obra. Eu falo que é em loco, né? Na hora, né? O cara chama lá, ó, apareceu isso aqui, ó. Fui fazer aquela situação que você orientou, que está no projeto, e a gente achou isso aqui no meio do caminho, né? Às vezes é um cano, um entroncamento de rede hidráulica ou de elétrica que estava lá também escondido. Tudo que você acha um cano, isola o cano, e aquele cano tem uma função ainda, né? Exato. Às vezes acha que está desativado. Vai ligar lá, depois tudo certo, colocar. Tem história para contar. Ou chove, né? Aí é bem isso que você falou, cara. A gente tem que estar muito antenado, assim, muito antenado, né? no que está acontecendo, muito sintonizado com o cliente e com o que está acontecendo na obra. Né? É porque a obra, muitas vezes, ela vai depender de uma decisão nossa. Né? Então, vai chegar numa situação dessa, que se você não tomar uma decisão rápida, o profissional está esperando, o cliente está esperando, todo mundo está esperando. Vou contar uma situação para vocês que posso atravessar Pode. os minutos. Eu fiz um café e ele fica dentro de uma loja comercial grande. E daí ela falou assim, acompanha a gente e tal, não, a gente executa e tal, beleza. E ela estava com o time dela e a gente conversou no final do ano, ela falou, em fevereiro, dia tal, lá vou fazer, acho que é dia 15, sei lá, faz uns 2 anos isso. Vou começar a reforma. Falei, beleza, então a gente se fala um pouquinho antes para alinhar tudo, tem umas orientações que quero passar. E naquela semana, ela não falou nada e ficou naquilo, a gente se falou de falar e não ficou assim combinado, né, vamos antes e tal. E ela me manda uma mensagem na segunda daquela semana, que ela resolveu começar, mas ela não tinha me avisado antes, né, e, assim, tem gente que fala, mas normalmente um pouco antes avisa, né. Ela falou, o pessoal tá aqui e tal, tirou o forro aqui, e daí disse que não dá para tirar aquele pedaço ali, porque não dá para mexer ali naquele pilar que tem, não lembro direito a situação do escoramento, que ela falou, não dá para cortar ali, que senão vai cair a laje. Eu falei, vai.
Eu vou te dizer mais, você não vai derrubar só a tua loja, você vai derrubar o mezanino de todas as lojas do lado. Era uma figa de travamento, né? Tinha um entrelaço ali. Aí a gente estava com uma situação lá em Guarapuava, em que na semana anterior o engenheiro tinha me mandado o reforço da viga metálica que eles tinham feito lá. Aí eu falei, ó, por sorte, tu vou te mostrar o que você vai ter que parar e a gente vai ter que mandar fazer isso aqui. Eu mandei uma foto para ela, né? Você tem que chamar alguém da estrutura metálica para fazer isso aqui. Mas segure a onda aí que eu tô indo para aí agora. Peguei o carro, peguei a estrada para atender e resolver tudo, né? E aí você chega, tava aquele clima, né? Que daí os caras, um querendo a agenda do outro, pedreiro brigando com eletricista, que a culpa, não sei o que, como é que você faz isso aí? Né? Minha esposa fala, como é que você faz? Eu digo, não faço nada, eu tenho que manter a cabeça no lugar, alguém tem que ter a cabeça no lugar. Eu falei, ó, parem já de brigar, a culpa é minha. A culpa sempre vai ser minha. Parou? Então é um negócio, não há outra situação. Se alguém quer ficar segurando isso aqui enquanto não fica pronto, vocês vão ter que parar e esperar. Aí no final deu tudo certo, a gente recuperou essa perdazinha, porque aí o trabalho metálico é rápido, deu tudo certo, está funcionando lá e não caiu nada. Então o arquiteto tem que ser conciliador de conflitos ainda numa obra. Também. Sim. Né? E para a gente caminhar para o fechamento, eu quero que cada um de vocês me dê o parecer. Reforma de prédios antigos ou construção do zero? Você, como profissional, qual é o teu? Eu gosto dos dois. Eu acho que os dois você consegue manter a história e consegue construir uma história nova. Casas novas, você constrói a história, começa ali a dar o alicerce para a história de uma família que vai usar, ou uma empresa que está começando, ou que já veio muitos anos ali em imóveis antigos e conseguiu capitalizar e vai fazer sua nova sede, por exemplo. Não tem, assim, o preferido para mim, né? Mas são situações, né? Tem muitos que tem uma modinha agora de comprar imóvel antigo, apartamentos bem localizados, mas que estão mal cuidados. Não o prédio mal cuidado, mas o apartamento internamente. As pessoas compram por um valor abaixo do mercado, geralmente é bem abaixo do mercado, que vai dar uma olhada lá, tá feio, demanda de reforma, faz uma reforma, né, pontual, né, que traz um frescor para o imóvel, faz algumas aberturas, enfim, fica realmente grande e consegue capitalizar com aquilo. Eu comprei por 300, vendi por 700, por exemplo, com pequenas intervenções, né, pontuais, analisando ponto a ponto. E o construído novo é novo, né? Você tem total liberdade de fazer aquilo que o terreno, que o espaço permite, e aquilo que o cliente quer. Então é legal também. Os dois são os meus favoritos. Eu acho que depende muito. Eu tive um caso recente que um cliente meu, ele estava querendo construir uma imobiliária. Ele fez um projeto com uma profissional, um projeto maravilhoso. Acontece que nesse meio tempo, antes dele começar a execução dessa construção da imobiliária, ele achou um imóvel de um prédio de 3 pavimentos, bem grande, muito bem localizado, mas eram apartamentos, eram 3 andares de apartamentos. E me chamou para dar uma olhada. Se era viável, se compensava mais a gente reformar esse prédio antigo, transformar em mais área construída do que ele teria se construísse do zero. E hoje está terminando a obra ali, tá ficando sensacional. Assim, teve muito mais espaços nas salas, a gente teve a fachada, a gente conseguiu pequenas intervenções, tirando aquele aspecto de puro apartamento, eram faixas horizontais, a gente só com tinta e iluminação a gente conseguiu trabalhar e dar mais imponência, inclusive do lado do imóvel do Manu, do lado da rede ali. Sim. E a gente optou nesse caso por reformar, mas depende demais, né? Às vezes o cliente ele quer ter a concepção do zero, e tem verba e tem espaço de terreno a localização, ele consegue maleabilizar, constrói do zero. Mas o reforma é oportunidade, né? Seja a oportunidade de um apartamento que ele está comprando para reformar e valorizar, né? Então estudo, estando com um profissional perto fica bem mais fácil.
você viu que está todo mundo tipo advogado, que depende, né? Eu acho que tem que ficar claro que a gente não pode confundir com construção antiga, assim, que a gente está falando, a construção boa, com construções ruins, né? Que tem muita construção que não vale a pena realmente também. Mas eu sou da opinião de vocês, assim, também, que cada caso, como a gente comentou antes, cada caso é um caso. Realmente tem que avaliar essa questão do afeto, da utilidade, do valor histórico, do investimento principalmente, porque tudo é movido a grana, né? Ninguém gosta de que você ponha a mão no bolso sem saber o que está fazendo, né? Então, e logicamente algo saído do zero sempre, a intenção é que atenda 100% daquilo, né? Que feche 100% das demandas, 100% do programa proposto e tudo, né? E quanto mais assertivo ele for, né, as decisões que foram tomadas, o desenho dele em si, mais vai se assegurar futuramente de evitar reformas, né? E quando a gente pega construções, por exemplo, de valor histórico, de valor construtivo também, como eu comentei antes ali, de que a gente pega boas construções, certamente vale a pena, né? Certamente vale a pena, né? Essa mistura aí, eu acho que é isso aí. Aí se não valer a pena, a gente vai saber avaliar. Exatamente. E já ampara o cliente antes de começar. O projeto ele te ampara nisso, né? O profissional te ampara nisso. As pessoas estão procurando a gente antes, né? Hoje tem uma demanda maior antes de tomar a decisão. Você pode dar uma olhada se vale a pena eu reformar, se vale a pena. Isso é muito legal. Porque você se antevém. Eu sempre falo, quando eu converso com o cliente no briefing, nossa primeira conversa, que a gente tricota sobre tudo lá até conseguir puxar o máximo. Eu gosto de orientar o cliente quando é um comercial. Eu dou o exemplo de uma padaria, né? Eu vou construir uma padaria. Legal. Aonde? Qual o sentido que é a rua? É uma rua principal? Tem visibilidade? Não tem? Qual é o fluxo? Tem estacionamento? Se não tem na rua, tem a possibilidade de fazer no imóvel? Não tem. Então vamos colocar no sentido centro-bairro. O cliente fala, né, que o terreno, por exemplo, um centro-bairro, quem que vai parar na padaria no centro-bairro? Bairro centro ou centro-bairro? Geralmente as pessoas param no centro-bairro, porque elas estão trabalhando ali e vão para sua casa. Quando elas vão, é muito mais fácil o acesso para parar nessa padaria fictícia, que eu brinco, né? Para parar na padaria, vou comprar um pãozinho gostoso, vou chegar em casa, ele vai estar quentinho ainda. E se for no sentido bairro-centro? Geralmente você passa atrasado, você passa correndo, você não olha para a padaria. Você quer chegar lá para bater o ponto e assim por diante. Qual que seria mais vantagem? Né? Eu faço isso no escritório, essa orientação ao cliente, porque às vezes ele vai investir. Já teve clientes que me chamaram para analisar, mas estava tudo pronto, tudo montado. Eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou falar para ele que ele escolheu o ponto errado, investiu no lugar errado? Né? E a gente sabe, pela experiência, que em pouco tempo ele não vai conseguir se manter naquele ponto, mas isso poderia ter sido evitado se ele tivesse consultado um profissional, um arquiteto, um engenheiro, alguém, ou até pessoas de imobiliárias que têm um know-how para isso, para saber que ele pode ter o imóvel bem valorizado ou não, mas a escolha tem que ser lá atrás. Se ele escolher errado o imóvel, né, pode que o negócio dele seja maravilhoso, mas pode que naquele lugar não funcione. E muitas vezes é o ponto. Tive um cliente que eu falei para ele, não coloque uma franquia, não coloque sua franquia aí. Não, mas é um pouco mais barato o aluguel, é isso e aquilo, e tal. Eu falei, olha, tô te falando com um profissional, né, que é importante você analisar os pontos, toda a historinha que eu conto sempre. E aí ele insistiu por questões de valores mensal, né, e ele colocou no lugar errado. Não durou um ano. E depois, puxa, era verdade. O lugar não era o meu público não estava próximo. E aí teve que perder dinheiro, perdeu tempo, às vezes teve que vender alguma coisa para quitar dívida e assim por diante, que poderia ter sido evitado. Né? O barato saiu caro. O barato saiu caro. Pegar um gancho aqui, mudar de segmento, né? No residencial também. Não é diferente. Pode ser ao contrário, inclusive, né? Às vezes a pessoa pensa em comprar algo que está pronto para morar e você vai ver, não é nada daquilo que ela está querendo, né? Mas eu comprar que aí eu não preciso
sair do zero, já está com a estrutura pronta, é só reformar. Não é, nunca vai ficar 100% daquilo pronto, né? Você vai morar em algo adaptado, muitas vezes, e na maioria das vezes, se é residencial, é muito difícil pegar, por exemplo, uma construção que era comercial e transformar numa residência, ou a casa tinha um tamanho, você tem um outro tamanho de família, aí você quer colocar X cômodos, quer ter áreas externas, o terreno não permite, porque está construído, né? Então, é bem importante essa coisa de chamar alguém antes, né? E está acontecendo, né? As pessoas estão procurando, gente. Eu sinto mais isso hoje. Sim. Antes de tomar uma decisão, né? Salvo aqueles que já sabem o que querem para alguma coisa e tal, mas as pessoas estão realmente vindo atrás da gente, né? Para saber isso, assim. E é legal que a gente consegue, inclusive, mensurar, não digo valores exatos, né? Mas aproximar investimentos e demandas, Sim. Né? Experiências também, né? É todo um estudo de viabilidade antes de começar, de fato, né? Exatamente. E isso ampara demais, seja o cliente empresário, né? Ou seja o cliente que está buscando um apartamento novo para morar. Quando você tem uma verba disponível e sabe que a reforma não vai, tipo assim, não é pouquíssima coisa que vai mexer, não é só trocar esse piso e tá perfeito. Quando você tem a verba disponível, cara, a gente faz milagre. São imóveis perfeitos. Assim, fica sensacional. Então, muito bom essa conversa, né? Eu acho que foi bem esclarecedora e edificante, e reforçar o último ponto que vocês deixaram, acho que fique de mensagem para cada ouvinte, que você busque ajuda profissional. Por isso que tem um profissional, né? Por isso que a pessoa se formou, estudou, tem uma experiência, um know-how, e pode estar te aconselhando, te dando um direcionamento para que você faça um bom investimento, seja do zero ou uma reforma. Obrigada por nos acompanhar aqui no Ruiz Decora Mesa, aqui nos estúdios da Equalab. Obrigada a cada um de vocês, nossos convidados. Foi um prazer ter aqui vocês à mesa. Obrigado, Sarai. Foi um prazer.